Agora a gente vai começar o terceiro bate-papo dessa série multiplicada aqui do SigmaCast. E o que eu quero mostrar para vocês é que além da gente ser múltiplos em diversas questões, a gente também é múltiplo no jeito, na forma de ser, de se comportar. Cada pessoa tem uma personalidade e é muito lindo a gente perceber isso também. E agora eu tô aqui com a Cíntia, que é uma mulher incrível que eu já admirava muito o trabalho. Estou muito feliz de você estar aqui. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço. Cíntia, conta pra gente um pouquinho sobre você, seu trabalho, conta para as pessoas o que você faz. Bom, eu sou a Cíntia Silva, sou arquiteta, mãe, enfim, múltipla, né. E, eu me formei em 2016 em arquitetura, né, foi quando tudo começou. Logo em seguida me especializei na área de arquitetura de interiores em Milão, na Itália, e a partir daí eu iniciei a minha carreira mesmo, né, a traçar a minha carreira. Então hoje, inclusive eu parei para pensar e são 10 anos de carreira, e dentro desse período, buscando sempre, né, a partir do meu desenvolvimento pessoal, mas também, profissional, desenvolver a carreira e fui para algumas vertentes com relação à arquitetura. Então, a arquitetura sempre esteve muito presente, né, desde a minha formação, e uma coisa que eu acho que um momento, né, que eu estou vivendo e vou viver agora esse ano, que eu acho que vai ser muito significativo na minha carreira, é um foco maior esse ano, na coordenação de arquitetura da Casa Cor. Então é uma nova fase da minha vida, uma nova fase da minha carreira, que muda um pouquinho, né, o meu caminho, o meu trilhar, mas que segue nessa vertente da arquitetura, né, e trazendo a Casa Cor, que é um evento que eu admiro muito e que está presente desde o início da minha carreira, né. Então quando eu me formei em 2016, 2017 eu fiz a minha especialização e em 2018 eu já fiz a minha primeira participação como elenco na Casa Cor. Aham. E daí foram 8 anos consecutivos, com projetos em parceria com o Sebrae, com grandes parceiros do segmento de arquitetura, e esse ano na coordenação da arquitetura da Casa Cor, com, um novo olhar, né, uma nova função, porém eu acho que trazendo um pouco dessa bagagem desses anos anteriores aí, que dentro desses 10 anos muita coisa aconteceu. Muito legal. E aqui, uma coisa que sempre me chamou atenção no seu trabalho e que eu acho que você trouxe aí agora, é que você vê uma construção, uma relação com as marcas, com os eventos, com as coisas que você participa, mas o que chama a minha atenção é que tem uma identidade muito forte. Quando a gente fala de arquitetura, eu que gosto, só gosto, né, não entendo tecnicamente, mas eu vejo que como você escolhe compor um ambiente determina tudo. Como que a pessoa se sente naquele ambiente, a nossa perspectiva de como que a gente tem que vestir para estar naquele ambiente, o que que aquilo representa, o que você quer mostrar, seja para sua casa, para o seu escritório. E o que eu sinto é que você tem uma linha única, então independente do ambiente, tem a sua identidade ali. Teve algum momento que você acha que você marcou isso, algo que você tem na sua personalidade que fez você definir? Como que foi esse processo dessa construção para você? Porque não é automático. Sim, sim, é, exatamente, é uma construção. Eu falo que uma coisa que determinou muito isso, eh, é algo que vem de dentro mesmo, assim. Então eu sou uma pessoa que eu nasci no interior, sou de Mariana, então, tem toda essa história, né, com a cidade histórica, Mariana, Ouro Preto, então isso acho que traz muito, um pouquinho daquilo que eu carrego, Sim. na personalidade mesmo do meu trabalho. E quando eu fui para Milão para estudar, é deslumbrante, né, tudo que você vê, então é o design, é a moda, é a arquitetura, é tudo correndo junto, assim, e ao mesmo tempo, muito unificado, né, mas muita coisa extraordinária, assim. E muita coisa que a gente olha, a gente fica deslumbrado, né, e a gente quer aplicar aquilo, a gente quer trazer aquilo, né, nós arquitetos que além de pensar na funcionalidade, a gente também pensa na beleza, a gente pensa, no olhar, mas uma das coisas que me chamou muita atenção e que eu falo que eu acho que foi um ponto de partida para definir, né, qual seria o meu traço da arquitetura, foi ver o quanto eles valorizam a arquitetura e a regionalidade local. Então, isso é muito forte lá. E eu falei: "Poxa, por que que eu não trago isso como um legado, não trago isso como uma referência e aplico isso no meu trabalho, né?"
a valorização da regionalidade, daquilo que a gente tem na nossa região de melhor. Então costumo brincar que essa coisa da mineiridade ela tá um pouquinho encostada, assim, no meu estilo de projetar, sabe. E eu acho que é muito relacionado a isso mesmo, a querer valorizar e trazer a nossa arquitetura local para aquilo que a gente de fato cria. Então eu acho que para você deve ser muito bom, talvez até mais do que é para mim, quando você percebe que isso hoje está cada vez mais valorizado. Porque a gente passou um tempo em que quem estuda, quem gosta, já sabia desse valor, mas que o público em geral ainda não entendia. Tinha muito um conceito da gente internacionalizar as coisas, pegar padrões que não são Exatamente. nossos. E agora isso tem mudado. E é tão gostoso ver isso, eu imagino que para você, então, assim. Sim, sim, exatamente. Então, quando a gente volta lá em 2018, quando eu fiz o meu primeiro trabalho muito significativo, que foi o meu primeiro espaço na Casa Cor Minas, que foi na Rua Sapucaí, no bairro Floresta, no Casarão, eh eu trouxe isso para o quarto de bebê, que foi o primeiro espaço que Aham. eu assinei. Então o quarto ele tinha características de quarto de fazenda, começar porque o casarão tem janelas maravilhosas no pé direito duplo, Aquela casa cor foi e um linda. forro maravilhoso no teto, e eu queria aproveitar isso, deixar tudo isso à vista. Então eu fiz um quarto de bebê que remetia a isso, e o quarto se chamava Quarto Origem, que era exatamente contando e trazendo um pouco dessa história de uma prospecção na parede para fazer um quadro mostrando todas as cores, todas as pinturas que aquela parede já teve, de trabalhos, icônicos de designs como poltrona mole de Sérgio Rodrigues, que foi um ícone dentro do o espaço, a poltrona de amamentação era uma poltrona mole de Sérgio Rodrigues, então assim, eh essa arquitetura já chegou, mudando um pouco do conceito do que normalmente se era visto, que era seguir os estilos que estavam em alta, né, ou era o provençal, ou era o industrial, o que estava em alta era aquilo que se via, né, quando se tratava do quarto de bebê. E aí eu cheguei com essa proposta e ao mesmo tempo pensando: "Vai funcionar ou não vai?". Mas foi muito legal, deu muito certo, e a partir daí eu continuei com essa linha, eu segui essa linha, porque daí vieram, né, parcerias, com o Sebrae, com o Origem Minas, né, que também, teve uma ligação muito grande essa questão do nome mesmo, sabe, Sim. e de sentir a necessidade de que, poxa, Origem Minas eu tenho que trazer mesmo a regionalidade, eu tenho que trazer tudo isso que eu acredito, tudo isso que eu acho belo, que para mim é belo, eu tenho que trazer para cá. Então, foram anos criando essa estrutura e essa linguagem, né, em um momento que a arquitetura não abraçava 100% isso, era algo muito, individualista, era algo muito pontual, você não via isso, né, com tanta frequência. E hoje quando eu vejo, por exemplo, esse ano o tema da Casa Cor, eu acho que ele vai trazer e vai despertar muito isso nos arquitetos, né. O tema mente e coração, ele traz essa proposta de que os arquitetos, eles pensem de uma forma mais não tão racional, mas talvez de uma forma mais emocional, assim, com relação aos projetos. Então, ver isso agora acontecendo de uma forma, né, tão natural, as pessoas buscando e querendo trazer esse traço, essa arquitetura, né, para os seus projetos, para os seus trabalhos, me deixa muito feliz, porque foi algo que eu trouxe lá atrás, já acreditando que isso para mim era o conforto, que isso para mim era a arquitetura de verdade, não que os outros Aham. estilos ou os outros projetos também não sejam, mas acho que algo muito, ao mesmo tempo pessoal também, o que eu acredito e o que me faz fazer um bom trabalho, eu sou boa nisso, né. Então, eu acho que esse tema esse ano vai trazer muito isso, e a Casa Cor desse ano promete, porque eu acho que vai ser muito emocionante, vai ter muita sensibilidade. Eu gosto muito disso, porque o que que acontece? Quando a gente pensa em marketing, como eu trabalho com marketing, marca pessoal, não tem jeito, a gente associa tudo e vai buscando os pontos de conexão o tempo todo, porque no fim o marketing só comunica aquilo que a pessoa criou, desenvolveu, ele não é uma coisa isolada, né. E quando eu vi o tema da Casa Cor, eu pensei nisso, porque todo o marketing nos últimos anos, ele vem sendo desenvolvido no sentido da gente trabalhar uma autoralidade, uma identidade, as marcas construírem mais conceito, porque o consumidor busca hoje mais conceito. E ainda assim existem muitas pessoas que têm dificuldade de colocar o coração. E aí a gente está numa fase agora com inteligência artificial, tudo isso, tudo muito acelerado, e eu sempre falo para as minhas clientes: qual é a essência que você quer colocar no seu negócio? E é muito comum você ver
a pessoa que não pensou. Aham. Ela tem um conjunto de referências, lógico, cada profissional tem o seu, mas ela repete aquele conjunto de referências sem uma autorreflexão. Sim. E o nosso diferencial de identidade está nesse nosso coração que vem da nossa história, das nossas origens. Então, quando eu vi o tema, eu falei: esse provoca, porque faz a pessoa olhar para dentro, coisa que, ao mesmo tempo que hoje é uma exigência, a gente não foi ensinado a fazer, né? Aham, com certeza. Quando a gente abriu a casa esse ano, né, no open house, a gente fez um evento de abertura para trazer os arquitetos, os fornecedores, e aí eu fiz uma produção para esse evento, assim, a convite do Eduardo e da Juliana, os Aham. diretores da Casa Cor. Eu fiz uma mesa de 10 metros lineares, enorme, na sala, no meio da sala, ali no edifício, né? Esse ano vai ser novamente no edifício antigo Isabela Hendricks, Aham. agora da PUC. Então, eu fiz uma mesa de 10 metros lineares e trouxe várias peças do Vale do Jequitinhonha. Peças de barro feitas à mão. Então, tinham jarros, tinham moringas, tinham xícaras de café. E nessa linearidade da mesa, eu fiz uma instalação artística com essas peças. Então, eu fiz uma composição ao longo de todo o comprimento da mesa, com peças de tamanhos variados, xícaras tombadas, enfim, uma instalação mesmo no meio dessa mesa. E instiguei uma reflexão aos arquitetos, aos fornecedores que estavam lá, né, com uma frase: entre a mente que projeta e o coração que acolhe, nasce um espaço. Então, aquela produção, a questão da linearidade, daquela coisa certinha, quando você olhava para a mesa, você via um mar infinito de peças, né, ali em cima da mesa. Isso fazia referência à mente, ao que foi pensado, né, a linearidade, ao que foi pensado. E o coração, ele estava representado com as peças, feitas à mão por artesãs, que tem todo um processo trabalhando em cima daquilo. Então foi uma forma de instigar essa reflexão mesmo, sabe, de que as 2 coisas trabalham juntas, e quando elas trabalham juntas, podem nascer espaços extraordinários. E é muito importante isso, porque faz a gente refletir também no papel de quem faz. Porque quando você escolhe as pessoas do Jequitinhonha, você está falando de mulheres com outra realidade, outra forma de construir o trabalho. Sim, E quando elas ganham destaque ali, numa casa cor, a gente fala também de um pertencimento, de uma talvez até autovalorização da pessoa pensar: poxa, eu faço isso que para mim era tão comum e agora isso está lá, sim. na maior mostra, entre os maiores. Então eu acho que tem esse outro papel que também é coração. Aham. Escolher, no momento em que você escolhe colocar isso lá, isso também é coração, sabe? É uma escolha afetiva sua, pelo seu critério técnico, lógico, mas que também leva amor para quem se vê naquele lugar, Exatamente. né? Então acho que esse ano vai ser uma casa cor muito linda. Vai imperdível. Pois é, e me conta uma coisa, você acha, né, que nesse papel que a gente tem de múltiplas coisas, então pensa, você é uma mulher, é esposa, tem filhos, tem os seus trabalhos, agora tem uma coordenação da Casa Cor. Você pensa que tem algum ponto que você busca de centralidade em você para que você consiga ser, assim como se diz, não que a gente dê conta, mas consiga dar conta de tudo? Sim, sim. Olha, eu acho que ser múltipla, todas nós somos, né, mas isso não quer dizer que a gente precisa dar conta de tudo. Então, são várias funções, várias tarefas e tentar equilibrar ali vários pratinhos ao mesmo tempo, mas eu acho que fora um pouquinho daquele clichê de tentar fazer tudo com leveza, é da Uhum. forma que dá, é a gente pensar primeiro, eu acho que a gente olhar para nós mesmas, sabe. A mulher nesse papel, nessa função de multiplicidade, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu acho que com o tempo e com a maturidade, eu fui entendendo que nem tudo precisa ser perfeito. Exato. É muito mais a presença, é muito mais, você ter prioridades e colocar prioridades, né, e saber que você não vai conseguir fazer tudo, você não vai conseguir ser perfeito em tudo aquilo que você precisa fazer. Então é da forma que dá, e com isso a gente vai fazendo com essa certa leveza, né, mas sempre olhando primeiro para si, porque eu acho que primeiro a gente precisa estar bem para conseguir administrar tudo isso. É o mais É o importante e é o mais que a gente importante. menos olha em alguns momentos, né. A gente olha para Exatamente. tudo e eu penso que eu não sou mãe, né, mas eu penso que quando você se torna mãe, isso aumenta a sua característica de olhar para o outro e Sim. não olhar para você. Você sente isso? Exatamente. Porque a maternidade, eu acho que assim, para mim, tá, ela me trouxe muitas responsabilidades, tá, eu
A minha primeira gestação, a minha primeira gravidez foi na adolescência, então, eu tive uma necessidade de amadurecimento muito grande, sabe, muitas responsabilidades, mas tive também muito apoio da minha família, principalmente da minha mãe. Então ela foi um suporte muito forte para mim, porque em nenhum momento eu parei de estudar, em nenhum momento eu parei de pensar o que vai ser a Cíntia no futuro. Eu sempre Uhum. tive um apoio muito grande dela, sabe. E eu acho que a maternidade ela traz mais força, sabe. A maternidade não me anulou de nada daquilo que eu pretendia ou do que eu queria ser. Muito pelo contrário, eu acho que ela trouxe ainda um pouco mais de responsabilidade em correr atrás e ir fazer aquilo que eu precisava fazer e, obviamente, com todo o apoio, toda a sustentação que eu tive da minha família nesse início, foi muito importante. E isso é uma visão muito interessante, porque normalmente a gente fala assim, né, no programa anterior a gente até falou isso, que a pessoa se torna mãe e vem uma culpa. E, eu como filha, na minha posição de filha, o que eu mais admiro na minha mãe é justamente ela ser múltipla. Ela está o tempo todo em um trabalho, em um projeto, em algo que ela se realiza, e mudando, e abraçando uma nova ideia. Inclusive eu acho que eu sou assim, porque eu sou o reflexo. Sim. E eu nunca precisei, que ela tivesse ali 100% se dedicando só a mim para eu me sentir amada. Porque Aham. eu sempre consegui entender que fazer tudo aquilo também era uma forma de me amar, porque aqueles resultados também impactavam na nossa vida e porque se ela tivesse realizado, ela seria uma mãe melhor. Eu Exatamente. acho que essa perspectiva que, na posição só de filha, eu queria que mais mães tivessem, sabe. E Aham. quando você traz essa calma para falar isso, eu acho que isso inspira muita mãe. Porque hoje as mulheres, assim, têm aquela coisa: "Ah, eu tô trabalhando, então não tô com meu filho", ou então "Eu tô com meu filho, aí eu tô deixando o trabalho de lado", sabe. É, um dos desafios muito grandes, que eu tive desse processo todo, foi quando eu fui para fora, quando eu fui para Milão me especializar e eu deixei a minha Deixa o que então ela ficou, eu tive muita ajuda da minha família, né, mas foi uma decisão que eu tive muita força também, né, do meu marido, de me impulsionar e falar: "Olha, vai, só pega e vai, porque é isso. é isso". Então não é. Flores não é tudo 100% belo, a gente não dá conta de tudo, nem tudo que a gente mostra é só aquilo que acontece, né. Então, por exemplo, com relação a redes sociais mesmo, eu brinco muito com isso. Não que eu filtro o que eu vou postar, mas eu também delimito um pouco do que é a minha intimidade, né. E o que eu quero mostrar é aquilo que as pessoas vão navegar ali no meu perfil e vão gostar de ver, sabe. Então Seu perfil é lindíssimo, né, eu te falei isso nas nossas conversas. E uma coisa que eu vejo, assim, eu falo muito isso para as minhas alunas, para as minhas clientes no geral, que o perfil ele tem que traduzir a nossa personalidade e fazer a pessoa entender os nossos valores, não necessariamente contar a nossa vida. Então, por exemplo, quando eu entro no seu perfil, eu consigo entender isso que você está me contando agora, vejo que você tem uma relação ótima com as suas filhas, com a sua família, imagino que isso tenha um impacto no seu trabalho, quero que você me conte sobre isso, das suas inspirações, da forma de construir, mas eu não sei nada sobre você. Então não existe a sua intimidade invadida. aham, Porque não é nem uma questão de esconder, é porque talvez não seja o que precisa ser feito. exatamente. É algo íntimo que eu quero manter, mais restrito, né. A única coisa que a gente entende é, isso é um valor para ela, mas a gente não precisa saber tudo e eu acho que isso também traz uma tranquilidade, Sim, com certeza. não é, porque eu brinco que, assim, a rede social entrou na nossa vida como mais uma tarefa para a gente multiplicar mais, porque Aham. é outra função. Outra função, exatamente. E você usa muito bem, me conta um pouco sobre isso, como que você lida com essa questão da rede social no seu trabalho? Então, a rede social para mim, ela eu não me cobro e não me gero expectativas quanto àquilo que eu vou, entregar ali na rede, sabe. É tudo muito espontâneo de acordo com o que eu tô vivendo ali no momento, aquilo que eu gosto, que eu acho legal, que eu acho belo, que eu quero mostrar. Então não existe uma cobrança com relação a isso, apesar de existirem ali alguns trabalhos acontecendo por trás também, de forma espontânea, mas alguns trabalhos acontecendo ali por trás também. Então, por exemplo, eu mostro arquitetura, mostro um pouquinho da minha vida, mostro um pouquinho do dia a dia, né, mas sempre filtrando ali, às vezes, um pouquinho do que até onde eu quero ir, até onde eu quero chegar e o que eu quero passar também, né, a mensagem que eu quero passar para as pessoas que são os espectadores que estão ali acompanhando. Mas você acha que isso tem um impacto hoje no posicionamento que você tem no mercado? Sim, com certeza.
Com certeza. Eh, Enfim, vários clientes, pessoas que, né, me abordam, me procuram, relacionadas ao trabalho, elas dizem muito se identificar com aquilo que eu mostro no dia a dia, além do trabalho, ou seja, no pessoal também. E eu acho que essa identificação é algo muito importante quando você diz respeito à arquitetura, né. Quando você fala: "Ai, como a maternidade te impacta nisso?". Eu acho que eu, como mãe, eu tenho um olhar completamente diferente sobre o espaço, sobre a casa, sobre as necessidades, sobre aquilo que precisa ser aplicado em um lar, né, completamente diferente do que se eu não fosse mãe, talvez. E isso impacta, eu acredito que muito até pessoalmente em cada projeto que eu faço. E é incrível isso, porque quando você fala assim: "Ah, eu vejo que a identificação ela importa", eu falo que a questão da venda é conexão, não é porque a pessoa produz conteúdo para vender, mas é porque automaticamente aquele conteúdo, se ele gera identificação, ele aumenta o desejo do cliente de forma leve, de forma natural, sem forçar. E eu falo uma coisa que aí, pelo menos do meu lado, eu brinco assim: "Eu não tenho cliente difícil ou chato". Claro, eles já viram minha rede social, então eles já entenderam. Se for cheio de confusão, não vai dar certo comigo. Ele já entendeu como eu sou, e isso me protege. Sim. E eu penso que no trabalho da arquitetura, que é uma coisa muito personalizada, cada projeto tem uma essência, cada cliente, cada ideia tem um resultado esperado. Então, óbvio, o cliente contratando a pessoa que tem uma marca registrada, vamos dizer assim, uma identidade muito própria, ele não vai te dar trabalho, porque ele não quer contratar o conceito dele, ele quer contratar o O seu. seu conceito. Faz fluir muito mais fácil todo o processo, com certeza. Muito interessante isso. E é legal porque, assim, eu falo também que o cliente, às vezes, ele pode ser cliente de várias pessoas. E quando a gente pensa, por exemplo, se a gente trouxer isso para a Casa Cor, eu posso ir lá me apaixonar pelo seu trabalho de uma arquiteta que tem uma linha completamente diferente, sair de lá com os 2 telefones e ser cliente das 2 conforme o momento da minha empresa, do meu ó, do meu da minha empresa não, da minha vida, do meu objetivo, o que eu vou fazer, se eu vou fazer um escritório, se eu vou fazer uma casa, se é uma fazenda, se é um prédio mais moderno. E quando a gente percebe isso, a gente vê, assim, que estar também nos ambientes como você vai estar agora, mais uma vez com a Casa Cor, com tudo isso, tem aquela força que a gente estava conversando antes, porque você se conecta com outros profissionais e isso vai fazendo uma rede forte em torno do seu nome também, que pelo menos é uma rede assim, cada um tem uma identidade, mas quem está aqui tem credibilidade. Exatamente. Então a gente se associa. Você acha que esse momento, assim, de Casa Cor também é um momento importante para a construção da profissão? Com certeza é muito importante. A gente já viu grandes nomes serem lançados a partir, né, de uma casa cor, de começarem ali e despretensiosamente, né, saírem de uma forma muito mais grandiosa. Então acho que a casa cor ela é um posicionamento e ela é um local em que a conexão com esse meio ela acontece de uma forma muito grandiosa. Então, com certeza é muito importante, eu acho que cada trabalho executado ali são trabalhos, enfim, de estilos completamente diferentes, ali você vê, né, vários estilos aplicados, várias formas de trabalho também aplicadas, então é uma gama muito grande que onde a intenção é justamente atingir vários tipos de públicos diferentes, e eu acho que cada arquiteto, ali com a sua força, com a sua personalidade, né, com a sua linha de trabalho, consegue fazer um trabalho legal e trazer esse retorno mesmo, né, de todo aquele investimento de tempo, de trabalho que é feito ali, porque por trás de uma casa cor é muito trabalho envolvido, são muitas pessoas, é uma equipe gigantesca, não é só o arquiteto, tem um fornecedor que tem um valor muito grande ali também, né, que aplica os produtos, que trazem os materiais, e tudo isso é o que faz com que o espaço ele de fato se Aham. materialize. Então as empresas, fornecedores, artistas, artesãos, eh hoje a gente tem a moda também muito envolvida junto com a Casa Cor. Esse ano vai ter um espaço muito legal de uma marca muito bacana, com uma proposta, assim, exuberante, sabe, de espaço que vai trazer arte, moda, arquitetura, tudo em um espaço só. Então eu acho que tudo isso dentro de cada segmento, a gente consegue fazer uma junção ali dentro e conseguir atingir um amplo público. Sim, e eu sempre acreditei que arte, moda, arquitetura, gastronomia, cultura são uma coisa só. A Exatamente. gente aplica isso, obviamente, com saberes diversos, mas é tudo integrado.
Se a gente estudar um pouquinho sobre comportamento, tendência, construção, na minha visão, inclusive, é porque eu não te contei que eu sou formada em direito. E no direito eu trabalhava com planejamento urbano. E quando eu estava fazendo mestrado, antes de fazer minha transição de carreira, eu estava fazendo mestrado nas disciplinas de desenvolvimento urbano na faculdade de arquitetura, não de direito. Então esse universo, assim, não entendo nada na parte de arquitetura, mas da importância disso na nossa vida sempre fez parte do meu interesse pessoal. E eu sempre pensei isso. Na minha visão, inclusive, quem define o entorno é a arquitetura. Seja uma arquitetura urbana, seja como a cidade se dá, sejam os prédios ali, e a partir dali que a gente dita moda, comportamento, gastronomia, tudo. Aham. Porque não tem como, sabe? Eu penso assim, por exemplo, se você vem gravar um podcast comigo nesse espaço, você pensa, eu vou gravar com a Isabela nesse espaço, você já vai pensar pelo espaço como que você vai se vestir, como que você vai se portar. Ele dita o restante. Sim, Então não tem como a gente pensar isso separado. Faz sentido? com certeza. Eu acho que é muito por aí. E quem entende isso, na minha visão, sai na frente, como profissional, como pessoa, com um repertório da busca do que procura para se desenvolver também, né? Eu acho que é bem por aí, a gente somar isso tudo e, como se diz, empurrar uma coisa só para construir algo nosso. Com certeza. E aí eu acho que também a questão da Casa Cor, ela mostra muito isso, porque todos os anos tem muito essa integração, até com os eventos que eles fazem de lançamento e tudo mais. Sim, sim. A gastronomia esse ano vai estar imperdível também. É, de novo, né? Todo ano, né? Sim. Ô, Cintia, me conta, você pensa o seguinte, uma mãe hoje, que é uma mulher também, que está correndo atrás, tentando se desenvolver, o que que você deixaria como uma mensagem de inspiração para essa mulher? Na sua visão, assim, do que te fortalece, do que você se desenvolveu para chegar aqui? Olha, eu acho que a gente tem sim que ser múltipla, mas a gente não precisa se limitar por causa disso, sabe. Eu acho que esse autocuidado, ele é muito importante. Hoje o mundo ele exige da gente muita coisa, é muita informação ao mesmo tempo, é muita coisa acontecendo, e às vezes saber organizar tudo isso realmente não é fácil. Não é fácil e não precisa ser necessariamente possível, tudo possível, né, a gente não precisa mesmo dar conta de tudo. Ser múltiplo é algo que a partir do momento que você é mãe e que você é uma mulher empreendedora, você já passa a ter essa função automaticamente. Então, eu acho que primeiramente olhar para você, se cuidar, cuidar da sua saúde, cuidar do seu espiritual, cuidar, né, da sua mente, da sua cabeça, porque como eu disse, a gente precisa estar bem para conseguir administrar tudo isso. Se a gente está bem, a gente consegue, com um pouquinho mais de facilidade, tentar equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo, o que realmente não é 100% possível. Então tem mães que se culpam, tem mães que acham que não dão conta, mas ninguém dá conta, sabe. Pelo menos, assim, na minha visão e de todas as pessoas que eu conheço e que também têm múltiplas funções, ninguém dá conta de 100% tudo. Então é saber filtrar mesmo o que que de fato é importante. Eu acho que a maternidade ela traz isso, ela traz uma força, ela traz uma sensibilidade, mas que ao mesmo tempo te traz uma força muito grande de conseguir entender que você precisa estar bem para que o restante também consiga fluir. Eu falo que a maternidade, do que as minhas amigas me contam, muda até a prioridade de tempo. Que elas falam assim, Isabela, todas falam isso, eu achava que eu não tinha tempo, até ser mãe. Aí eu entendi que eu tinha, eu só gastava de forma errada. Exatamente. E eu morro de rir delas falando isso, aí teve uma conversa que falou que eu achei ótimo, que foi assim, eu tinha tempo, eu só não tinha prioridade. Agora eu tenho. Como eu tenho que colocar o meu filho como prioridade, e quero colocar, não tenho no sentido de peso, né, mas Aham. quero colocar, até o que me convida eu penso: "Será que eu preciso ir, gente?". Então a gente eu acho que fica mais criterioso, isso tem tudo, Exatamente, né. exatamente. Hoje é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, e a gente não consegue acompanhar tudo, não tem como acompanhar tudo, né, e ainda quando você tem essa rotina, né, familiar, junto com o trabalho, hoje a maioria das mães que eu conheço são mulheres empreendedoras que correm atrás de que trabalham, mas também precisam trabalhar e fazer o negócio acontecer, Sim. então são realmente múltiplas funções. E isso de fazer acontecer é uma dinâmica que, se a gente parar pra pensar, ela não é esperada, porque veja só, a gente pensa assim: "Você é arquiteta". Aí eu, no passado, pensava: "Você é advogada". Aí, de repente, a gente entende que ser arquiteta envolve N outras coisas além da arquitetura, né. Então, assim, Exatamente, isso eu exatamente. acho que é um outro desafio que só a vida
e o dia a dia que vão mostrar, Com certeza. né. E às vezes a gente se cobra, eu falo que assim, por exemplo, entre você que está na Casa Cor desde 2018, para agora na posição de coordenação, mudou. Então as Com suas certeza. obrigações, o desenvolvimento, e eu acho que a gente se respeitar nesse processo de entender que cada etapa também vai ter um desafio novo, eu vejo que é o ponto central, assim, porque o que eu percebo é que a cobrança, "Será que eu vou dar conta? Eu não sei fazer, eu não consigo entregar". E não aquele pensamento assim: "Como que eu vou fazer agora e o que eu vou desenvolver de novo agora?", Exatamente. né, uma mudança de perspectiva, assim, que Aham. eu acho que é bastante importante da gente E ter. acaba que vira não só um aprendizado profissional, é pessoal também. Isso é tudo junto, né. Eu acho que o fim de tudo é a gente entender que a gente é uma só. É uma só, Então não tem como exatamente. separar pessoal, profissional e por aí vai. Cintia, queria muito te agradecer por ter vindo. Nosso tempo Obrigada. acabou e aí eu brinco que quando eu chamo as pessoas, eu devia chamar uma por dia para a gente poder ficar horas conversando. Exatamente, e sai, flui papo Flui, muito bom. Queria te uma tarde agradecer. inteira. Eu Quero que deixar aqui um agradeço, presente Isa. para você, mas 2 presentes, na verdade, de 2 parceiras super especiais que a gente pensou com carinho para você. Espero que você goste. Mas eu quero saber, antes da gente fechar, se você tem alguma novidade para contar, algo especial, algum spoiler do que você está construindo esse ano. E claro que você deixe também suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Sim, com certeza. É isso, eu acho que a grande novidade profissional esse ano, né, foi essa reviravolta mesmo com relação à arquitetura, né, de trazer e estar um pouco mais não, né, muito presente agora dentro desse evento da Casa Cor, com a coordenação, então vai ser um tempo muito mais dedicado, né, a todo esse processo que aí há anos eu já venho trabalhando junto com o Sebrae, o Origem Minas, fazendo a operação do Origem Minas, então vai ser algo que mudou um pouquinho o trilho das coisas, né, porém com novos aprendizados, com, enfim, novas experiências que vão acontecer, um pouquinho de outro lado, né, porque antes eu estava no lado elenco profissional que assinava um ambiente, então agora eu estou do lado da organização mesmo, no staff, junto com o pessoal fazendo o evento acontecer no geral. Então é algo que é uma novidade, é algo que até para mim eu ainda estou processando um pouco Ai, que essa delícia. questão, tanto do lado pessoal quanto profissional, e me preparando e me preparei, né, para que isso acontecesse. E eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito enriquecedora para mim, profissionalmente, pessoalmente, e vai ser incrível, vai ser uma edição linda, e eu quero que todo mundo vá visitar, porque é sempre muito impactante a Casa Sim. Cor. É algo que faz parte da minha vida desde a minha formação, em ter uma admiração muito grande por tudo que acontece ali, né, e agora estar desse outro lado também está sendo muito muito legal. E claro que você vai mostrar um pouco nas suas redes sociais. Conta pra gente Com o seu perfil. certeza, com certeza. É o Cintia Silva underline arqui. Lá eu compartilho sobre arquitetura, sobre maternidade, sobre casa e com certeza eu vou mostrar um pouquinho do backstage aí dessa do evento acontecendo, já está acontecendo, já estamos movimentando, temos muitos projetos lindos prontos, já em fase de Olha início ela aguçando de nossa obra, curiosidade. então vai ser imperdível. Muito bom, muito Eu que obrigada. Depois a gente vai agradeço, marcar outra pra você contar o bastidor da Casa Cor. com certeza. Obrigada, gente, até a próxima.